Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui no Holy Cash, diretamente dos estúdios, não agora da Geração Holy, que hoje nós decidimos mudar o cenário, mas nós vamos continuar um tema que é o tema do programa do Holy Cash. Que como você talvez percebeu, nós estamos aumentando, melhorando cada vez mais o Holy Cash. Então nós temos o programa oficial Holy Cash, onde nós vamos fazer um vídeo mais completo, mais longo, trazer outras pessoas para complementar. E nós temos alguns episódios de outros programas. Por exemplo, Você Está Lendo Errado é um episódio que nós lançamos agora e tem novidade vindo por aí. Pastor Potier, o tema que nós começamos no último Holy Cast foi como ouvir a voz do Espírito Santo, que é uma dúvida que alguém teve lá na Geração Holy e nós fizemos virar uma resposta dentro do Holy Cast. E recentemente, naquele link que nós mandamos no grupo, tá lá fixado no grupo, se você ainda não colocou sua dúvida bíblica lá, coloque, porque nós estamos fazendo virar aula para IBD, está sendo usado em discipulado as respostas e está sendo usado aqui no Holy Cast agora. A pergunta que deixaram, está até com a maior quantidade de votação, é como eu posso escutar profundamente a voz do Espírito Santo? E aí eu acho que, como no último vídeo eu fiz uma parte mais conceitual, explicando as partes mais básicas, se você não assistiu, volta lá no outro episódio e assiste. Acho que hoje a gente poderia ir para uma parte mais profunda. Primeiramente, obrigado aí ao convite, a todos vocês, a toda a equipe aí da juventude, da liderança da juventude. Hoje eu quero compartilhar alguns ensinos, alguns princípios e um pouco da minha experiência em relação também ao Espírito Santo. Mas eu acredito, Bruce, que até dando continuidade àquele vídeo que você fez em relação à voz do Espírito Santo, o primeiro conceito que nós precisamos entender é que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando eu entendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa, isso me facilita ter vários outros entendimentos. Quando eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, eu não fico mistificando muitas coisas. Sim. E aí, o Espírito Santo, ele sendo uma pessoa, ele tem algumas formas de falar, algumas formas de se manifestar, mas o Espírito Santo é livre. Sim. Né? Ninguém pode limitar a forma que ele fala, ou ele não vai se limitar à forma que ele fala porque eu quero que ele fale deste jeito. Exato. Então isso é uma coisa importante porque às vezes nós, ou às vezes supervalorizamos no sentido de achar que vai ser um misticismo, né, de que vai ser uma voz assim, assim, assado, que tem que ser uma voz grossa, imponente, obiriri, bororó, ou às vezes eu diminuo, sendo que ele vai falar exatamente do jeito que eu quero, exato, ou do jeito que eu acredito que será. Então a primeira coisa quando eu entendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa, assim como eu sou, assim como você é, mas ele tem sentimentos, ele tem emoções, sim, ele tem vontades, e ele tem forma de falar. Exatamente. Que essa forma de falar pode ser de diferentes formas a depender de cada pessoa, ou como ele quer comunicar com cada pessoa, mas eu preciso entender que ele é uma pessoa. Sim. E eu entendendo que ele é uma pessoa, já me adianta muitas coisas de conhecimento bíblico. Sim, eu acho muito importante nós ressaltarmos que você nunca pode esquecer que a principal característica do Espírito Santo é que ele é Deus. Ele não é nenhuma outra coisa na existência que não seja o próprio Deus, criador, sustentador de todas as coisas. Automaticamente, a definição dele é ilimitada, né? Ele pode escolher algumas maneiras de se revelar que é muito óbvia, por exemplo, como a palavra, como através do testemunho interior, essas coisas assim. Mas ele vai trabalhar de N maneiras. O testemunho dos cristãos se convertendo ao longo da história mostra isso. Tem gente que se converteu das mais variadas maneiras, né? Por exemplo, eu estava lendo alguns anos atrás, começou uma onda de conversão no período do Ramadã no islamismo. Conversão ao cristianismo. Como é que esses caras se convertiam? Eles entravam em jejum no Ramadã, eles jejum durante vários dias, e de repente eles começavam a ver um homem de branco, não um homem todo iluminado, todo vestido de branco, mas com uma luz muito forte. Quando esse homem chegava para conversar com eles, esse homem se apresentava: eu sou Jesus, né? Tem o nome de Jesus lá no islamismo.
eu sou Jesus, eu sou do cristianismo, eu sou o seu salvador, eu sou filho de Deus e tal. Explicava a Torá para eles, né, o Alcorão, desculpa, explicava o Alcorão para eles e mandava eles ir para uma igreja cristã. Entendeu? É uma das maneiras como o Espírito Santo se revela, mas existem várias outras. E é interessante, eu li um livro há um tempo atrás, inclusive eu tenho estimulado e tenho trabalhado esse livro com a minha esposa, inclusive, porque a minha esposa teve um artefato de resposta de uma circunstância dela que ela não soube discernir em algum momento como que o Espírito Santo estava falando com ela, e eu oportunamente aproveitei aquela experiência que ela teve para poder mostrar e ensinar para ela. Nós estamos trabalhando nesse livro juntos. Eu deixei ali para ela ler e a gente vai discutindo Sim. em vários momentos, né, para que ela entenda. E o Kennedy Hagin, ele traz uma coisa assim muito pedagógica, eu acredito, para nós. Para nós entendermos como que nós podemos ouvir a voz de Deus e entre meio à voz de Deus nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Lembrando, o Espírito Santo é Deus, mas Deus ele se manifesta de algumas formas, né? Ele se expressa de algumas formas, ele se evidencia de algumas formas. O que todos eles é uma coisa só, mas a forma, como se fosse assim, a forma que ele se comunica, né? De alguns jeitos, pode ser divididos entre 3 maneiras, o que não se divide, só para a gente pedagogicamente tentar entender, mas tudo que a gente falar tentando dividir aquilo que é Deus não vai limitar ou não vai conceitualizar aquilo que é Deus. Sim. Mas é uma forma pedagógica, a gente tenta dizer, tenta comunicar para que fique mais fácil e palatável para as pessoas encurtar o acesso à presença de Deus, à presença do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, o Kennedy Hagin traz uma alusão de 5 formas, né, de como ouvir a voz de Deus. Sim. Eu acho isso extremamente fantástico, eu queria poder ter a oportunidade de destrinchar isso aqui com vocês. Lógico, nós não vamos aprofundar de uma forma a esgotar o assunto, mas talvez te trazer a curiosidade de se aprofundar um pouco mais nisso. Despertar. Né? Então, para a gente, e eu quero pedir para o Lúcio também ficar com a Bíblia ali, para a gente ir esmiuçando e talvez trazer alguns exemplos que até ele usa e te ajudar nisso de uma forma mais veemente, mais conceitual. Eu acredito que isso vai servir de muito ensino para você. A primeira forma que ele traduz, e ele diz, Bruce, você utilizou isso muito bem, eu lembro que no livro ele fala de uma forma muito, muito, muito forte que uma das vozes mais direcionadas, mais relacionadas, mais usuais que ele traz é a voz do testemunho interior. Sim. É a voz da experiência que você tem vivida daquilo que realmente Deus está falando ao seu espírito. Que é o que ele chama da primeira voz de Deus, que é o testemunho interior. Abre aí para mim, por gentileza, Romanos 8, 14. Eu tenho ele aqui, mas só para a gente trazer uma interação mais interessante. Para você que também está assistindo, pode ir abrindo, para que nós possamos mergulhar juntos, biblicamente, naquilo que eu estou falando. Romanos 8, 14, na Almeida Corrigida Fiel, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, vou tentar fazer aqui uma alusão, uma alegoria. Sabe quando ao povo não cristão já se falou bem assim, porque a mulher tem um 6º sentido? Sim. Na verdade, o que muitas vezes a mulher tem é uma impressão, é um testemunho, é algo aqui dentro que você não consegue explicar, porque você não consegue explicar, mas você sabe que de alguma forma aquilo é uma direção, aquilo é algo que te fala ao seu coração. Eu gosto de trazer no dia a dia que é a paz. Quando você perde a paz sobre algo ou quando aquilo te aquece sobre algo. Sabe quando você está andando ou de alguma forma vem algo que faz você perder a paz? Ou quando você que tem filho possa dizer assim, poxa, alguma coisa dá um aperto no peito que você não sabe o que é, mas te faz lembrar sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Você fala, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ou para quem tem uma sensibilidade maior, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com meu filho. O Kennedy Hagin traz isso como uma voz do seu testemunho interior, que é algo lá de dentro que promove esse aperto ou essa paz. Ele traz isso para um lugar de você, quando você quer ir para um lugar e de repente algo lá dentro te aquece, fala, não vai, te traz uma inquietação, Sim. Te traz algo que você fala bem assim, não está me fazendo bem ir para aquele lugar.
Então isso é uma das formas que Deus está comunicando com o nosso espírito, está comunicando com o nosso testemunho de vida, o testemunho de espírito que nós temos. Isso não é com o nosso espírito propriamente, isso é com o nosso testemunho de fé, testemunho espiritual, testemunho de vivência no espírito. E aí ele traz, esse é um sinal vermelho para você ou não ir para algumas coisas, ou um sinal verde para ir em algumas coisas. Mas isso normalmente não é uma voz muito audível, não é uma voz muito impressa dentro de si. Importante a gente pontuar, porque às vezes você ouve falando assim, a voz, e a pessoa fica esperando uma voz. Como o senhor falou, não é nem necessariamente uma voz. A gente usa a palavra voz porque não tem uma definição melhor. É como se você estivesse ouvindo algo, mas não é som, não é barulho. Você está ouvindo e não está ouvindo. É alguma coisa entre uma voz e um sentimento, é meio junto, né? Tipo assim, você tem certeza de que algo está falando contigo, mas não é que você está ouvindo alguma coisa. Essa é a diferença do testemunho interior. E normalmente, o testemunho interior ele é caracterizado por aquela voz que fala com você, que é muito evidente que não é voz da sua cabeça. Porque, tipo assim, não faz sentido você pensar aquilo. Não é habitual você chegar naquela conclusão. De repente, você teve uma outra voz que não é a sua, te dando uma resposta ou te dando uma orientação sobre uma coisa que você não tem nem condições de saber, né, o que vai acontecer ou não vai acontecer. Eu estou escrevendo um livro sobre isso que se chama Guerra da Mente, porque muitas vezes quando nós falamos de voz de Deus, a gente sempre espera uma voz audível, né? E talvez uma das palavras que vem sido muito utilizadas agora, mais principalmente nos últimos 10 anos, mais corriqueiramente nos últimos 5, que é a impressão, né? A impressão é que, pensa de você sentir um arrepio, você sentiu uma pontada em algum lugar, você tem uma impressão. E a impressão em espírito é exatamente essa definição, a mistura de algo que está falando que você não teria possibilidade de pensar naquele momento, mais um sentimento. E isso nos dá a impressão de que algo vai acontecer, a impressão de que algo tem sido falado acerca disso comigo. E isso é muito forte porque isso inclusive o Kennedy fala que é uma das formas mais corriqueiras que Deus fala conosco, é através do nosso testemunho interior. Sim. Tem uma segunda voz que ele traz para nós, que é a voz interior. E eu achei bastante interessante essa divisão que ele traz, porque o nosso espírito, ele habita o Espírito de Deus dentro do nosso espírito. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que passa a morar dentro de nós. Em que lugar? No nosso espírito. Então, todos nós temos um espírito, uma alma e um corpo, e esse nosso espírito, ele habita o Espírito de Deus. Quando nós temos o entendimento disso, significa que o nosso espírito também vai ter uma voz. O Espírito Santo vai ter uma voz e o nosso espírito vai ter uma voz. Essas vozes são diferentes. Então, a voz do nosso espírito, ele traz, biblicamente testificado por Provérbios 20 e 27. Lê pra gente, por favor. Eu gosto desse versículo. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha, que examina todo o interior até o mais profundo do ser humano. Então, a Bíblia está dizendo que existe um espírito nosso, que ele vai ser regido, pautado, guiado. Nós falamos isso em Romanos 8,14. Esse espírito, ele vai nos dar como se fosse uma testificação daquilo que é correto, ou daquilo que o Espírito Santo quer. Eu brinco, quando eu li isso daqui, é como se ele fosse um comunicador da voz do Espírito. Sim. É como se ele me dissesse aquilo que o Espírito Santo está querendo. Então ele nos diz que isso é uma segunda forma mais comum de nós realmente ouvirmos a voz de Deus. Ele traz, por exemplo, o entendimento. Parece um pensamento firme sobre alguma coisa, como se a sua própria consciência estivesse trazendo a essência daquilo que o Espírito Santo estivesse falando. Por que ele traz essa diferença? Porque quando o Espírito Santo fala conosco, não tem dúvida.
Quando o Espírito Santo está falando, ele nos traz a certeza. Essas duas formas que nós citamos até agora são treinamentos. São formas que Deus está falando conosco que quando mais eu treino, mais eu dou valor, mais experiente em ouvir dessa forma eu vou ficando. Exatamente. Mas quando o Espírito Santo fala conosco, não tem dúvida. Você tem a plena convicção e certeza que é dele. Sim. É por isso que ele nos dá essas outras formas de que nós ouvimos a voz de Deus e quanto mais eu treino, mais eu consigo aprender. Ele nos dá, por exemplo, um exemplo. Um colega está triste e algo dentro de você diz, ora por ele. Você está com alguém que está no meio do culto, por exemplo, e algo dentro de você fala, cara, tal pessoa está precisando de uma oração. Sabe? Isso são o seu espírito que está recebendo informações do Espírito Santo e o Espírito Santo está comunicando com a essência de Deus, porque ele é Deus. Então, quando eu dou valor, eu vou melhorando a minha forma do meu espírito se conectar com aquilo que Deus quer, através do Espírito Santo. Essa é uma segunda forma. Talvez uma chave aqui seria a consciência. Sabe quando lá de dentro falou bem assim, poxa, eu poderia ter ligado para o Bruce hoje e ter declarado uma palavra de bênção. E aí você não liga, você não fala. Chega no final do dia, a consciência começa a te incomodar. Poxa, você poderia ter ligado. Você poderia ter ligado. O Hernani Santos fala de uma vez que ele estava dirigindo e que ele passou por um pedágio e o Espírito Santo ministrou no espírito dele e falou assim, olha por essa pessoa. E ele, tô ficando doido, né? E ele foi embora, simplesmente não falou. E aí quando ele no caminho foi trazendo aquele entristecimento da alma, aquele peso de consciência de que, poxa, eu poderia ter orado por essa pessoa. No retorno desse mesmo trajeto, ele falou, Espírito Santo, por favor, se realmente foi o Senhor que comunicou ao meu espírito, que realmente quis chamar a minha atenção de alguma forma, que essa pessoa esteja de novo ali. E aí o que aconteceu? Essa pessoa estava. E aí ele, pronto, eu não vou deixar passar despercebido de novo. Ele foi lá, entregou a profecia, comunicou aquilo que era para ser comunicado. Então, em essência, é um peso da nossa consciência que vai nos guiar, nos direcionar aquilo que o Espírito Santo está querendo, aquilo que o Espírito Santo está sentindo, aquilo que o Espírito Santo está falando dentro do seu espírito. Sim. Eu acho legal. Talvez você não tenha entendido quais são as premissas disso, porque você não assistiu o primeiro episódio. Mas funciona assim, Deus te criou e você é o seu espírito. Você tem uma alma, você está num corpo. Essa é a grande questão. Só que na sua experiência você aprendeu de trás para frente. Você aprendeu que você é um corpo, de repente você descobre que você tem sentimento e mais tarde você descobre que tem um espírito. Só que a correto é que você tem um espírito. Então, o primeiro tipo de voz que o senhor falou é que o Espírito Santo fala ao nosso espírito, né? Então a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos ensinará toda a verdade, falará ainda outras coisas que Jesus não tinha ensinado naquele momento aos 12. E aí o que acontece? A segunda maneira é quando o nosso espírito, já sabendo das orientações, fala a nossa mente. Por isso que essa parte você tem que ter um pouco mais de discernimento e ela vai trabalhar já uma característica que é a consciência. Um testemunho, por exemplo, o meu diferente do Hernani Santos, e não era nem uma coisa tão especial quanto orar por alguém. Eu estava fazendo curso na época e eu saí de casa com pressa, provavelmente agora eu acho que eu tinha que chegar mais cedo, né? Era por questão de atraso. Nós tínhamos que se organizar em uma equipe para fazer a apresentação e toda hora ficava um alerta na minha cabeça, você tem que parar para abastecer, você tem que parar para abastecer. E na época eu tinha uma bis, né? Uma bis super econômica. E eu falei assim, não, eu abasteci faz tanto tempo, tá nos meus cálculos ali, tinha muita gasolina ainda. E aí eu fui, né? Eu falei, não, abasteço quando eu voltar, tem um posto muito perto da sede da cidade, só que era no Senai, né? Lá, depois do posto da Polícia Federal. Quando eu tô saindo na volta do curso, a gasolina acaba. Entendeu? Aí, assim, nessa vinda, alguém me ajudou a rebocar a moto, era uma pessoa que não conhecia Jesus, aproveitei para falar de Jesus para ela e tudo mais. Só que eu fiquei no prego, porque não ouvi uma orientação simples do meu espírito, né? Tipo assim, eu não tinha olhado a gasolina, eu não tinha consciência mental de que estava ali, né? Mas o meu espírito já estava me avisando de uma coisa muito simples, né? Tipo, olha, abastece a moto.
né? Para ali no posto de gasolina. E eu lembro que eu passei por 3 postos de gasolina e toda vez ficava aquela coisa martelando na minha cabeça. E eu falei, não, dá tempo, dá pra chegar. Eu lembro, eu enchi o tanque esses dias, é bis, não tem como acabar logo e tal. E eu fiquei no prego, entendeu? E é muito importante isso, porque, lembrando, nós vivemos um momento onde nós estamos aumentando a frequência de como falar com o Espírito Santo, Sim. nós estamos tendo mais experiências em relação a uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, mas eu entendo também que quando nós vamos trazendo uma crescência sobre uma temática, também vai crescendo as crescências de querer destoar aquilo que é verdade, né? Não obstante que a gente percebe que aonde há mais confusão entre meio todas as crenças e estilos de doutrina, calvinismo, etc., né? A gente percebe que uma das mais realmente debatidas é não só sobre o Espírito Santo, como batismo com o Espírito Santo Sim. E batismo com fogo. Então, eu tenho o entendimento de que é muito importante a gente entender isso, porque nós vamos, por exemplo, para esse terceiro tópico, ou a terceira voz de Deus ministrando a nós, que é a voz aí sim, do Espírito Santo. Sim. Até então nós falamos do nosso testemunho interior, nós falamos ainda da voz do nosso espírito. Vamos pensar bem, nós estamos falando de um espírito, que é o nosso, que o Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito. Então, é que como o nosso espírito, ele vai estar se comunicando com o Espírito de Deus. Por isso que a oração em língua edifica nós mesmos. Sim. Porque a oração em língua ativa o nosso espírito, comunicando com o Espírito Santo para ter a edificação de Deus. Para receber a edificação de Deus. Exatamente. Quando eu tenho esse entendimento, eu não estou doutrinando o Espírito Santo. Pelo contrário, eu estou fortalecendo o meu espírito. Porque eu ativei um elemento do meu espírito para se comunicar, para entranhar. Como a Bíblia diz que fala que o Espírito de Deus está meio entre os louvores, e eu gosto de brincar que o espírito meu está entremeado com o Espírito Santo, ativado pela oração em línguas. Sim. Quando eu ativo a oração em línguas, é como eu ativasse o meu espírito para se comunicar com o Espírito de Deus. Exato. Inclusive, essa é a doutrina, que quem ora em espírito edifica-se a si mesmo. Né? Esse é o ordenamento bíblico da oração em línguas. Isso é tão importante, por quê? Porque quem ora pouco em línguas treina pouco o seu espírito. E quem treina pouco o seu espírito evolui pouco nos outros dons. Então, eu, por exemplo, tenho uma prática diária de oração em línguas. E em vários momentos que eu estou sozinho, ou que eu estou com alguém, ou que eu estou operando. Mas por quê? Porque eu tenho um entendimento de que quando a gente ora em línguas, eu estou recebendo algo que ainda nem vi. Exato. Não somente em dons, não somente em experiência, e não somente em intimidade. Quando eu faço isso, vamos supor que eu não tenha ainda flutuado, eu cada vez mais tenho percebido que dons, eles são entregues, todos. Você flutua sobre aquilo que você crê e que você realmente acredita que vai acontecer. E o limiar da sua fé vai lhe permitir flutuar. Paul Yong-Shu fala sobre isso no livro Quarta Dimensão, de que ele conseguiu flutuar sobre todos os dons. Então eu acredito que isso está entregue para todo mundo. Quanto mais eu limito que eu só tenho isso, eu estou dizendo que eu não quero outro. Exato. Então, hoje eu tenho tido esse entendimento cada vez mais profundo. Mas vamos lá, voltando. Quando eu estou orando em línguas, é como se eu tivesse colocado no modo on o meu espírito. E o modo on do Espírito Santo sempre está ligado. Ele não tem um momento que ele está off. O que tem momento é que você apaga por algum motivo. Não porque ele se desligou, mas porque você deu espaço a outras coisas. Mas quando eu ativo o meu espírito, ele vai se comunicando, vai entrelando. Então eu estou ali orando em línguas, ele está sendo aperfeiçoado pelo Espírito de Deus. E logo, quando ele está sendo aperfeiçoado, ele está entendendo a vontade do Espírito de Deus. Sim. Porque ele é uma pessoa. Quando eu paro de orar em línguas, em algum momento o meu espírito, e agora sabe mais voz, sabe mais a vontade do Espírito Santo, vai me comunicar quando for necessário. Exatamente. Então é a segunda voz que eu falei. A terceira voz agora é a voz do Espírito Santo. É quando ele quer comunicar conosco. Essa voz, não significa que ela é audível, acerca de como eu estou te ouvindo e vice-versa, mas ela é clara. Ela não é sonora. Ela não é sonora.
mas ela é certeira. Ela é aquilo que você não tem como confundir. Cara, isso daqui foi o Espírito Santo que me falou. Já não é a impressão, já não é mais o meu testemunho aqui dentro. É algo que foi ele. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que em Atos 13:2, a Bíblia vai dizer que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Continua para você ver. No 3? No 3, Atos 13:2. Só vê na sua tradução aí, por favor. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu achei legal que o Espírito Santo disse: separem-me. O Espírito Santo comunicou aos apóstolos, os 12 apóstolos, né? Matias já estava no lugar de Judas. Uma mesma coisa foi dita aos 12. Não era uma coisa interna de um apóstolo, era uma coisa entre todos eles. Isso é interessante porque essa voz ela é inconfundível. Essa voz ela é clara, essa voz é uma direção direta. E o detalhe que eu tenho aprendido cada vez mais, ela é muito curta. Uhum. Ela é, eu gosto de brincar assim, ela é rápida, direta, colocada e precisa. Sim. Eu lembro que eu tenho dito lá no Vans: se você não está indo ao Vans todos os sábados, 14 horas, esteja lá. No Vans eu digo assim: se você não obedece ao sussurro do Espírito Santo, você não está pronto para a conversa com o Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo só diz para você pare e você não para. Ou ele fala vai e você não vai. Então ele não tem por que usar frases inteiras para te explicar qualquer coisa. Se você ainda não passou no teste do simplesmente, né, das primeiras orientações. Eu me lembro de uma vez que eu saí para evangelizar à noite e eu fiz uma marmita de comida e falei: Espírito Santo, eu quero evangelizar alguém, me leva para algum lugar. E eu fui andando assim, saí andando. Eu já tinha andado uns 2 quilômetros já, coisa de adolescente, né, evangelizando na rua. E eu comecei a pensar assim: meu Deus do céu, se o Espírito Santo não mandar eu virar logo, daqui a pouco vai acabar essa rua. Eu na Calama, indo em direção a Jorge Teixeira. Aí daqui a pouco vira à esquerda. Virei à esquerda, andei mais uns 600 metros, virei à esquerda de novo. Eu comecei a voltar. Voltei mais um tanto aí na minha cabeça. Por que ele me mandou virar lá atrás? Por que eu andei isso tudo e tal? Daqui a pouco a orientação foi: vire à direita, que no caso eu virei para atravessar a rua pro outro lado, era na caula, né? São 2 mãos. Para atravessar pro outro lado. Quando eu estava atravessando pro outro lado, a orientação foi pare. Eu parei no canteiro central. Daqui a pouco alguém assobiou. E eu já, né, já fui discipulado muitos anos atrás pelo Jefinho, eu sei que esse assobio é comunicação de esse pessoal que mora na rua, né, usuário de droga. Eu assobiei de volta. Daqui a pouco o cara saiu do escuro. Lá, não sei, estamos aqui. Eu fui lá, entreguei a marmita, fiz a oração, não sei o que lá e tal. Naquela noite, a esposa dele, que estava de cama, segundo eles alegaram que ela estava de cama porque ela tinha leucemia, ela não conseguia andar. Foi o maior sufoco para conseguir colocá-la sentada na cama. Nós oramos, a mulher saiu correndo assim e tal, glória a Deus, não sei o que, fui curado, vou voltar para a igreja da minha irmã, não sei o que lá. E o cara pediu para orar por ele: não posso orar porque eu tô bêbado. Eu falei: não, ora, o efeito da bebida passa. Aí eu orei com ele na hora, aí ele ficou mais impactado porque o efeito da bebida passou do que com a esposa dele curada. Eu orei, os dois aceitaram a Jesus naquele dia e voltaram disseram que iriam para a igreja da irmã da moça que recebeu oração naquela noite. Então, assim, é muito você obedecer uma orientação muito rápida, entendeu? Porque você está em treinamento, você não é mais um bebê espiritual que acabou de nascer e não entende nada do reino de Deus. Você é um filho que está sendo treinado e o objetivo é que você se pareça com o filho maduro, que é Jesus Cristo. Isso é muito importante porque as pessoas lembram que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Mas à medida que você vai ganhando liberdade com essa pessoa, você vai gerando relacionamento. E quanto maior o relacionamento, maior a profundidade do relacionamento. E quanto maior a profundidade do relacionamento, maior a intimidade. Não existe intimidade sem relacionamento. E não existe intimidade sem profundidade. O problema é que as pessoas querem, muitas vezes, da noite para o dia, ouvir durante horas o Espírito Santo. Primeiro que não é que eu não acredite que pessoas conversem horas com o Espírito Santo. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele sempre vem com uma voz muito rápida. Ele sempre vem... Eu não estou dizendo que não exista. Porque, como eu falei no começo, o Espírito Santo tem multiforme graça. Sim.
Tem uma experiência do Kennedy que ele fala que Jesus, ele apareceu para ele para explicar algo e ele falou, nunca mais eu vou voltar dessa mesma forma. Porque eu só vim aqui para te explicar, para que você ensine o meu povo, olha só. Ou seja, toda vez que tem uma grande experiência longa e duradoura é porque tem um decreto, uma mudança de chave, uma mudança de governo, uma mudança de propósito, uma mudança de alvo, algo profético, algo nesse cenário. E nunca é algo pessoal, sempre é algo Não. coletivo. Então, toda vez que Deus aparecia aos profetas e falava algo muito extenso, não era sobre o profeta, era sobre uma coisa que o profeta Era sobre estava uma participando. comunidade, era sobre uma nação, era sobre algo. Muito bem, fechando esse parêntese aqui, quando eu tenho um entendimento, eu preciso saber a diferença de estar na presença e conversar e ouvir a voz do Espírito Santo. Porque estar na presença é uma coisa que você pode estar em oração, em consagração, em comunhão. Em algum momento o Espírito Santo vai dando pequenas vozes para ir te acalentando, para te trazer respostas que você precisa, etc, etc. E isso é estar na presença e, entre meio à presença, ouvir a voz do Espírito Santo. O que tem gente que quer diferente, que é ouvir o Espírito Santo chamando, ficar todo o tempo ouvindo ele e depois só parar de sair de lá quando ele parar de falar e ir embora. Não é bem assim. Porque normalmente a gente vai por um ambiente da presença, cria um ambiente e ambiência, que são duas coisas diferentes, Sim. criando uma ambiência, na presença, ele fala com você. É por isso que todo período de devocional e de oração tem que ter quietude. Porque ele fala na quietude da nossa alma e do nosso espírito, aí sim ele comunica a voz dele. Um ponto interessante, trazendo um testemunho daquilo que você falou, eu ouvi o Everaldo uma vez, o evangelista Everaldo, falar bem assim, existe um monte em tal lugar. Eu estava numa campanha, uma das minhas séries de Jesus que o Senhor me chamou para fazer, e eu fui entregar no monte. E aí eu cheguei lá, o monte estava fechado, cadeado, ninguém podia entrar. Eu falei, poxa vida, eu queria tanto, né, entregar. Eu falei, Espírito Santo, e aí ele? Eu vou te guiar para um monte que aquela tal pessoa te falou. Eu falei, mas eu não sei. Ele, siga adiante. Aí, ok. Ele, vai para tal lugar, vira em tal lugar, vira em tal lugar, vira em tal lugar que você vai chegar onde que é. E eu fui. Aqui, de repente, mesma coisa. Tal lugar, ele vira à esquerda. Daqui a pouco, vira à direita. Eu sei que eu encostei assim numa rua perdida, sabe? Tinha um matagal. Aí eu desliguei o carro. Falei, e aí, agora? Eu só escutei. Glória a Deus! Aleluia! E aí vinha um barulho lá da mata, sabe? E eu nunca tinha ido lá. Aí eu parei o carro. Eu só escutei. Falei, aí tem crente. Com certeza. Aí tem crente. Aí eu peguei meu colchãozinho. Já fui preparado, sem dúvida de onde eu estava indo. Porque eu tinha plena convicção e certeza que eu estava indo no monte que era o Espírito Santo me falando. Eu cheguei lá com meu colchonetezinho, aí tinha umas 30 pessoas lá. Falei, é um culto. Entendeu? Entrei, todo mundo ficou me olhando, porque estranho para eles, né? Coloquei meu negocinho e fiquei ali. Falei, obrigado, Espírito Santo, porque me trouxe aonde eu queria estar. Então, essa é uma coisa que é realmente, quando ele fala, não tem dúvida. Só que assim, eu quero que você que está ouvindo, só vou deixar um parêntese para te ajudar. Porque às vezes, pastor Pet, eles ouvem, como eu já ouvi muitos testemunhos, e parece que a experiência daquela pessoa, ela é muito diferente. Fala assim, nossa, esse cara ouve Deus assim, e ele não duvida de nada e tal, para mim é tão difícil. Só que você precisa entender que nós estamos falando aqui de espírito para espírito. Então você não vai entender isso só com a sua mente. Eu tenho dito muito isso nas nossas reuniões, nas nossas aulas. Existe um nível da qual a racionalidade humana é permitida por Deus entender as coisas de Deus. Acima daqui, só através do Espírito. Então, ao mesmo tempo que nós estamos indo para o lugar que o Espírito Santo está orientando, a nossa mente fica o tempo todo tentando impedir. Meu Deus, onde você está indo? Você está com carro, lugar escuro, você está perdido, vai que encontra um ladrão, vai que alguém te rouba. Eu na rua de madrugada, naquele dia, olha que você tá de madrugada na rua, alguém vai te roubar, sua mãe vai brigar contigo, não sei o que lá, e vem um monte, o tempo todo a sua mente fica tentando cruzar, a tomar o controle de volta, porque a mente está limitada, ela está limitada na experiência da racionalidade. Só que o espírito, ele não as coisas espirituais, elas não são irracionais, no sentido delas serem coisas, digamos assim, sem noção, mas elas estão acima da racionalidade.
você não vai conseguir viver esse sobrenatural só de racionalidade. Você não vai conseguir viver esse sobrenatural só de estudo, né? Só de intelectualidade. Você vai ter que entregar o controle na mão do Espírito. Tanto é que os dois livros do Paul Yong-Chu, ou do David Paul Yong-Chu, né, que explica também muito sobre isso, a quarta dimensão é basicamente você romper com a sua racionalidade. Sim. É você transcender a sua mente, a criar uma atmosfera espiritual dentro da sua mente e projetar em espírito, declarar em espírito e viver aquilo. Uma coisa bastante interessante, que quando ele fala do meu Espírito Santo, meu companheiro, no livro dele também, ele nos traz essa essência de quebrar a nossa racionalidade, a nossa mente. Só que uma coisa que eu quero trazer entendimento é de que tudo irá passar pela nossa mente. Sim. É por isso que me despertou escrever o livro Guerra da Mente. Porque tudo, absolutamente tudo, vai ter o filtro da nossa mente. O que vai mudar é se a minha mente tem um filtro bíblico ou não. Porque se eu não tenho um filtro bíblico na minha mente, o meu espírito, quando fala, ele vai ser impedido, porque vai achar que eu tô louco. Sim. Vai achar que é coisa da minha cabeça. Da mesma forma, quando o espírito vai falar, eu também vou imaginar a mesma forma. É por isso que as coisas de si discernem aquilo que é espiritual para quem é espírito, para quem tem uma vida em espírito também. Porque senão a gente vai colocar tipo assim, vocês estão falando só loucura aí. E de fato é, mas é para quem é do mundo, para quem tem uma mente racional. Para quem tem uma mente espiritual, vai entender que nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de espírito, e que isso precisa passar pelo filtro da nossa mente, e qual é o tipo de filtro que ela tem. Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui, vamos imaginar você coando o café. Você vai lá, e isso é novo agora, tá? Ele que está falando aqui. Você foi lá, esquentou uma água, colocou o café, você não sabe a marca do café. Então você colocou um café ruim, entendeu? Cara, não importa o tipo de filtro que você está colocando, vai sair café. Se o café é bom ou ruim, não interessa. Mas se for um café muito bom, um café de primeira linha, né? Então ele vai, instintivamente, vai ser um café diferente que vai ser preparado. Então entenda, esse café bom e o café ruim é a voz ou a informação que está sendo chegada, né? Muito bem. Mas o filtro também ele pode ter uma marca. Eu tenho filtros bons, ou posso ter aquele coador da nossa avó, que já coou 300 vezes, está tudo esburacado. Só te dando um entendimento. Uhum. Entenda esse filtro como se fosse a nossa mente. Então, independente do que está passando ali, ele vai ter um filtro que vai ser a nossa mente. E se a nossa mente for uma mente bíblica, ou se as entranhas daquele filtro é entranhas de uma mente bíblica, quando essa informação chega, cara, isso aqui é Deus falando. Sim. Porque quando Deus falou para Abraão, quando Deus falou para Moisés, quando Deus falou para os profetas, foi desse jeito. Quando a Bíblia fala Romanos 8,14, quando a Bíblia fala Romanos 8,26, quando a Bíblia fala Romanos 12,2, quando a Bíblia vai falando diversos momentos que é a forma de Deus falar conosco, pô, isso aqui é Deus falando comigo. Porque jamais eu poderia pensar neste momento agora em pensar em café. Jamais eu estou falando de um testemunho bíblico aqui. O que eu vou lembrar de café? Sim. Entende? Então é o Espírito Santo me dizendo que eu posso usar essa alegoria para dizer uma das formas ou dos filtros. Entende? Então é esse treinamento que nós precisamos ter. E quando eu tenho um filtro bíblico, ele não me limita a ter a voz do meu espírito e a voz do Espírito Santo. Sim. Mas se eu não tenho um filtro bíblico, eu sempre vou colocar a racionalidade como penhor. Uhum. É por isso que ele fala que o Espírito Santo é o nosso penhor. Jesus é o nosso penhor. É onde eu devo inclinar a toda a minha vida. E o apóstolo fala uma coisa, o apóstolo Paulinho, nosso apóstolo, Sim. que é uma coisa interessante. Não sou um homem carnal tentando viver uma vida espiritual. É o contrário. Eu tenho que ser um homem espiritual tentando ter uma vida carnal. Carnal no sentido de humana. Sim, de racionalidade, de expressão de comportamento, de Sim. limitação de pensamento, né? Um quarto ponto que ele fala, que é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é o que eu sempre falo. As pessoas querem ouvir do além aquilo que já está escrito. Exato. Então entenda, Deus não precisa falar de novo aquilo que ele já falou. Sim. Então o Espírito Santo vai falar coisas novas, revelações acerca daquilo que não está na palavra. Porque aquilo que já está na palavra já foi encarnada, já foi vivida e escrita, não vai mudar. Então assim, vou dar um exemplo. Eu quero ouvir de Deus se eu vou batizar, se eu devo batizar. Querido, já está na palavra. Então, você não precisa ouvir voz de ninguém para poder ouvir aquilo que já está escrito. Exato. Você precisa ler. Se você não lê, é uma outra coisa. Exato. Mas que está escrito, é escrito. Então, eu preciso, ouvir Deus falando comigo se eu vou pedir perdão por irmão ou não. Querido, presta atenção. Já está escrito que você tem que pedir perdão àqueles que te ofenderam. Quando eu sentir, você vai sentir o quê? Isso é emoção. Você está querendo colocar o filtro da sua emoção pela sua razão. Na verdade, você não quer pedir perdão. Então, você quer usar o filtro da sua emoção para dizer que não vai. Então, aí é uma outra coisa. Sim. Então, tipo assim, é ter o entendimento de que Deus vai falar, trazer manifestações, vozes, entendimentos. Por isso que ele vai nos ensinar aquilo que já não está ensinado. Ou ainda clarificar e revelar aquilo que não está entendível. Aí é uma outra coisa. Interessante você falar sobre isso, mencionando novamente o nosso apóstolo da Santa Geração, né, o apóstolo Paulinho. Ele falou esses dias que você tem o que está escrito, né, o que é canônico, texto revelado, fechado. Você tem, dentro desse texto canônico, o que é aplicável. Porque não é só a leitura, tem a interpretação, da interpretação você tem a aplicação. Então, assim, esses dias eu até soltei no meu status uma frase do MacArthur, né? Faleceu esse mês, que é um teólogo americano muito importante. Ele dizia o quê? Se não está nos 66 livros da Bíblia, então Deus não disse. E o que é interessante é que isso não limita o Espírito Santo. Entendeu? Porque tudo que o Espírito Santo for falar para nós, ele é Deus. Ele não vai se contradizer. Já está lá nas Escrituras, mas está como base nas Escrituras. Então, por exemplo, o Espírito Santo pode te dar uma orientação que tem como base um ordenamento que já é bíblico. Né? O Espírito Santo pode te fazer uma correção de algo que já está escrito. Talvez você não tenha consciência de que está escrito, mas já está lá. Se não está o texto ipsis litteris, vai estar pelo menos o sentido, a base dele. A base daquilo que foi falado. Muito interessante isso, porque isso desconstrói várias teologias que pessoas estão criando de novas revelações acerca da Bíblia que distorce ou contrapõe a própria Bíblia. Sim. É porque as pessoas agora, Deus falou comigo que isso daqui está desatualizado. Nenhuma revelação que provém do trono de Deus, que provém do Espírito Santo, mesmo que não esteja na Bíblia, vai contradizer a Bíblia. Sim. O que ele pode vir é explicar, trazer uma profundidade maior do que aquilo significava, mas nunca contradizer o que está na própria Bíblia. Exatamente. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que o Espírito Santo vos revelará, que o Espírito Santo vos ensinará, ele está querendo dizer, olha, isso, porque imagina, se eu tivesse que colocar tudo que Deus queria nos ensinar na Bíblia, era um livro interminável. Sim. Então, existem mistérios que vão sendo revelados de acordo com o que os filhos, como Deus não faz acepção de pessoas, mas de comportamento, os filhos que se comportam em interesse em ter um relacionamento maior com Deus. Esses filhos vão tendo profundidades e níveis de revelações cada vez maiores. Sim. Mas esses níveis de revelações nunca contrapõem o texto base. Exato. E ele precisa ter fundamentações não somente de um texto base, de várias outras referências que vão fazer a confirmação dessa revelação que Deus te deu. Exatamente. Isso é o que eu chamo de palavra revelada. Eu gosto de dizer que Deus tem 3 formas de comunicar de uma forma bem simplória com todo mundo. Além dessas vozes que nós estamos citando, é a Bíblia escrita, a Bíblia encarnada ou a palavra de Deus encarnada, que foi Jesus. A Bíblia diz que
O Espírito Santo, Deus se encarnou através de Jesus, o Espírito se fez carne, e aí esse carne reencarnou em Maria, e Maria trouxe, pariu, vamos dizer assim, no termo mais simplório, Jesus, e ele trouxe toda a testificação viva para nos mostrar o que você falou, o filho mais maduro, que é o nosso alvo de experiência aqui na Terra. Sim. De buscar a viver esse estilo de vida como Jesus viveu. E quando eu tenho a Bíblia escrita, que não vai mudar, ela é inerrante, ela não vai mudar, é imutável, tenho a Bíblia encarnada, que foi Jesus, e o ministério de Jesus acabou, e hoje nós temos o ministério do Espírito Santo, que nos dá a oportunidade de ter experiências reveladas. Sim. A experiência revelada nunca contrapõe as duas outras, que é a Bíblia escrita e é quem foi Jesus. Sim. Só dar um exemplo para você, por exemplo. Quando eu era já no começo da vida adulta e eu estava querendo ter uma vida de oração mais ativa, então eu comecei a sair da adolescência, comecei a trabalhar, e trabalho, e estudo, e vai sobrando, cada vez sobrando menos tempo, conforme você vai entrando na vida adulta, e aí eu com aquela preocupação, meu Deus, eu preciso orar, né? Eu não posso perder meu ritmo de oração, não posso perder minhas disciplinas e tal. E em algum momento eu querendo, tipo assim, ter um lugar para me orar. Só que na casa da minha mãe, quando eu morava com ela, não tinha esse espaço, porque lá em casa não tinha meu lugar onde eu tinha minha privacidade. As pessoas entravam, poderiam passar e tal, e não tinha tantos cômodos assim também. O que aconteceu? Em uma das minhas orações, um dia eu caio no texto de Mateus 6. E eu caio na parte de, quando forem orar, entra no seu quarto. A orientação pessoal, única e exclusiva que eu tive do texto naquele momento foi: você precisa alugar um quarto. Você precisa ir viver a sua vida. Porque quando você tiver sua casa, seu apartamento, aí você entra no seu quarto e você vai orar. E foi o que eu fiz. Eu aluguei um quarto, era um sala, quarto, cozinha, né? Só isso. E aí o que acontecia? Chegava do trabalho, eu lembro na época que eu trabalhava no Irmãos Gonçalves, eu chegava do trabalho, tomava meu banho, joelho na canto da cama e vou orar. Né? Ou ia orar em pé, na maioria das vezes eu consigo orar melhor em pé. E eu ia orar, entendeu? Por quê? Porque aquele texto significa aquilo, é a tradução, é aquilo, o contexto histórico é aquele, a teologia correta, a leitura é essa, a hermenêutica é essa. Não, mas foi o que o Espírito Santo aplicou naquele momento para mim. Para as suas circunstâncias. Exato. O que eu não posso fazer? Ir pro púlpito e mandar agora todo adolescente embora da casa dos pais porque tá escrito isso. Entendeu? Mas existem coisas que o Espírito Santo vai falar conosco que ele está lá na base, né? Pelo menos o sentido da palavra está lá. Olha, trazendo um exemplo aqui para o primeiro tópico daqui de ouvir a voz de Deus. Nós estamos falando de uma experiência pessoal, de uma circunstância pessoal, ou seja, o testemunho interior, a qual a palavra escrita se comunicou através do seu testemunho e você ouviu a voz de Deus. Sim. É por isso que a gente fala a importância de um cristão ler a Bíblia. Porque às vezes uma revelação ou aquele texto vai se conectar com a minha experiência, com o testemunho que eu estou tendo naquele momento, e ali Deus vai falar comigo. Quantas vezes eu já li um texto, Deus não falou nada comigo naquele texto em específico, eu aprendi do ponto de vista teológico, mas não teve nenhuma revelação acerca da minha experiência ou daquilo que eu precisava. A maioria da leitura do cristão vai ser assim. E vai ser assim. Mas tem momentos que você lê algo que você fala, cara, eu li isso aqui 1000 vezes, e Deus agora me revelou algo diferente. Sim. E isso é muito comum acontecer, porque tem a ver com o momento que você está vivendo, a história que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo, e aí te coloca o teu testemunho interior em contraponto, de encontro com a palavra. Sim. E aí Deus fala. Exato. Entende? E trazendo Salmo 119, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Trazendo essa quarta forma aqui, Deus ele vai falar conosco. E a quinta forma que é visões, sonhos e profecias. E detalhe, essa eu quero trazer que é uma das menores formas que Deus fala com o seu povo. Hoje que eu vou fazer um convite para o senhor. Tem uma pergunta naquele link que um dos jovens mandaram, que ele faz uma pergunta, várias perguntas numa só, e fala muito sobre isso. Então o senhor fala sobre essa quinta, e nós gravamos um novo episódio falando só sobre ela, daí nós vamos destrinchar ela. Perfeito. Para responder mais sobre ela. Vou só trazer uma profecia de Joel 2, e também que está em Atos 2, querendo ou não, que escrito, que acontecerá que nos últimos dias vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões,
e os ossos velhos sonharão sonhos. Existe forma de que, talvez eu esteja aqui com um dos experts, né, por um dom que Deus deu, de interpretar, né, sonhos. A gente tem que entender que nem todo sonho é uma palavra de Deus, é uma direção de Deus, e que Deus fala sim através de sonhos. Sim. E aí eu preciso ter o discernimento, e nem sempre o discernimento vai vir para mim. Às vezes o discernimento é para outros. E as visões também é da mesma forma. Aí a gente pode estrinchar os tipos de visões: campo aberto, campo fechado, visão profética, visões aos olhos da fé, que é conexão de dois atributos de Deus, aquilo que é a projeção e aquilo que é a profecia, e também as próprias profecias, né? E eu quero, já que você chamou, a gente pode se aprofundar disso para destrinchar melhor, mas trazendo que essa é uma quinta forma, que, repito, ela é menos usual, ela é menos corriqueira. Eu vejo pessoas que sonham toda noite e acham que Deus está falando todo dia. A gente tem que ter um entendimento que às vezes eu estou com um sonho porque eu comi demais, entendeu? E todos nós podemos ter sonhos não bíblicos, Sim. sonhos não proféticos, Inclusive, não sonhos que não sejam a voz de Deus. Inclusive, há algumas personalidades, alguns temperamentos que eles são mais tendentes a ter muitos sonhos, porque é o sonho natural, né? O processo da memória, fazendo o registro, né? E organizando os pensamentos e o assentamento. Então, essa pessoa tem muitos sonhos. Essa forma que o Bruce falou, ela é extremamente importante do assentamento de informação. Novo aqui também agora, presta atenção. Imagine que você está pegando óleo, açúcar e água. E você não mistura e você coloca tudo dentro de um copo. E aí você coloca ali, quando você está chacoalhando, você vê que tudo está meio misturado. Aquilo é informação quando você aprende. Ou seja, primeira coisa é só uma informação. Ainda não virou conhecimento. Ainda não consolidou para a memória. Quando você pega esse copo, deixa ele paradinho a noite inteira, quando você acordar, você vai perceber que vai ter uma divisão nítida do que é óleo, do que é água e do que é açúcar. O açúcar vai estar lá no fim. É dessa forma que nós abrigamos informação. O nosso sono, ele serve para gerar informação, virar memória. Então, neste atributo, tem temperamentos e pessoas que têm uma agitação maior nisso. E essa agitação pode gerar sonhos. E essa agitação pode ter pescar algumas informações, das informações que você teve, e aquilo gerar histórias. E essas histórias podem ir lá no seu psique e gerar os sonhos. Sim. É dessa forma que nós temos sonhos naturais. Eu estou simplificando aquilo que é algo muito mais complexo, mas para você entender que nem todo sonho é algo de Deus. Exato. Mas existem sonhos que têm uma característica espiritual. Sim. Que é uma direção de Deus. Como eu vou diferenciar? Próximo episódio, nós vamos mergulhar mais para falar sobre isso. Exatamente. Então, nós falamos aqui para a gente revisar, para a gente começar, eu não sei quanto tempo tem, se a gente tem muito tempo ainda. Uns 3 minutos. Mas para a gente revisar aí e para que você faça um fechamento disso aí. Falamos sobre testemunho interior, que é aquilo que é o sentimento de paz, de inquietação. É algo que está ligado muito a experiências suas, mas que você fala, poxa, isso aqui não está me permitindo de novo fazer. Número 2, a voz interior, que fala muito com a sabedoria, né, com a consciência. Lembra que eu falo que consciência bíblica traz maior proximidade a ouvir a voz do nosso espírito, que é a voz interior. A voz do Espírito Santo, que é uma voz firme, uma voz clara, uma voz direta. A palavra de Deus, que é uma das formas de comunicação. E os sonhos, profecias e visões. Sim. Próximo episódio, vamos responder uma pergunta que vocês deixaram, que a pergunta ela tá assim: como saber qual é o nosso dom espiritual? Como diferenciar a guerra espiritual? Visão aberta, revelação de Deus e etc. Então nós vamos pegar todas essas questões, né, do ponto 5 e nós vamos se aprofundar mais nela. Então eu quero que primeiro você curta esse vídeo, né, para você sinalizar para o YouTube que esse vídeo é importante para você, esse tema lhe interessa e ele vai lhe recomendar novos episódios do próprio Holycast. Segundo, você deixa aqui o seu comentário, o que você achou do vídeo de hoje e principalmente sua pergunta, ok? E o terceiro é compartilhe. Compartilhe esse vídeo com um amigo, compartilhe esse vídeo com um grupo
da sua célula, compartilhe esse vídeo com o grupo da sua juventude, compartilhe esse vídeo. Tudo bem? Quero contar com sua presença aqui no próximo Holycast. E se você tiver dúvidas bíblicas que você queira tirar, no nosso grupo da Geração Holy vai estar o link fixado lá para você enviar a sua pergunta anônima, se você não quiser se identificar. Se quiser também, fica melhor para a gente responder às vezes. Algumas das perguntas de vocês vão se tornar aula de EBD, outras perguntas vão se tornar discipulado pessoal mesmo, né? Nós vamos aproveitar para fazer um discipulado com a galera ali, mas todas as perguntas serão respondidas. Não deixe de fazer as suas perguntas, porque às vezes tem uma pergunta dessa que você está querendo fazer e você não tem coragem de fazer, que é a diferença entre você avançar na vida espiritual e não avançar. Porque você está travado, está sem conseguir entender alguma coisa de Deus, e às vezes o que falta mesmo é só proximidade com as pessoas que já entenderam aquele processo. Excelente. Quero agradecer aí vocês por estarem esse tempo conosco. Repita aquilo que o Bruce falou, os 3 Cs mágicos do YouTube, né? Curte, compartilhe e comente, porque isso é extremamente importante para que a gente consiga alcançar outras pessoas. Obrigado mais uma vez, tentando expressar um pouco da nossa experiência, aquilo que Deus tem nos dado, e tenho certeza que ainda tem muitas coisas para vir. Sim. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.